Mateus 20, de 20 a 28 é o nosso texto todo aí. E o que está na tela aqui é só o verso 28, que também é o texto na versão da NVT. Então, assim, eu não sei qual a versão que você tem, mas acompanhe na sua Bíblia aí esse versículo, né, e esse texto, que eu vou estar trabalhando ele nessa manhã na versão da NVT. O texto diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Hoje nós estamos começando uma série de mensagens que nós denominamos chamados a servir. A proposta, evidentemente, é despertar em nós o desejo de servir na obra do Senhor, né, na igreja do Senhor. E também nos conscientizar de que nós fomos salvos por Jesus para servir a Jesus, né? Isso é muito importante para nós. Em várias histórias que nós vemos que Jesus contava, fica muito clara essa ideia de que o reino de Deus é como uma vinha. E Deus está chamando trabalhadores para trabalhar nessa vinha, para servir nessa vinha. A finalidade da salvação é a pessoa estar eternamente com o Senhor. A gente sabe disso, né? Só que, como eu já disse outras vezes, por que a gente não é salvo, né? Ou não toma uma decisão por Cristo e não morre de uma vez, né? Porque deveria ser assim, né? Se a finalidade é que eu vá para o céu, vamos para o céu já, né? Aceitou Jesus, pum, morreu, né? Por que a gente fica? A gente fica porque Deus está salvando as pessoas para que elas sejam usadas por Ele neste mundo. Não apenas para aquela finalidade última, que é a salvação, né? É nos levar para o céu. Quando Jesus ele ora para os seus discípulos, uma oração que está registrada em João 17, Jesus afirma que Ele chama os discípulos, né? Porque eles não pertencem ao mundo. Então Ele tira do mundo, mas Ele envia para o mundo novamente, com a missão expressa de fazer com que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus. E essa é a nossa missão, né? Então, além da gente se ver, né, além da gente nos ver como salvos por Jesus, nós precisamos nos ver também como chamados para servir a Jesus. Eu acho que não está mudando aqui, viu, Danilo? É melhor você me seguir aí. Então, assim, além da gente nos ver como salvos, a gente tem que se ver assim, eu fui salvo por Cristo, a gente tem que se ver como chamados para servir, como servos de Cristo também, não só como salvos. O texto de Mateus 20, 20 a 28, que nós lemos aqui, tem a ver com o tema do serviço. Diferente de uma outra passagem que é paralela, que descreve a mesma ocorrência, escrita lá por Marcos, Mateus põe na cena a mãe do Tiago, a mãe do João. Porque quando você vai ler lá em Marcos 10, a mesma passagem, a mesma ocorrência, lá não tem a mãe, lá é só o Tiago e o João. Mas aqui na cena de Mateus está a mãe. E ela está pedindo a Jesus que conceda o privilégio de dar aos seus 2 filhos lugares de honra em seu reino. A ocasião se torna propícia para Jesus ensinar a todos ali sobre os valores do reino de Deus. Há aqui um conflito de valores, obviamente. São os valores humanos se impondo sobre os valores celestiais ou divinos. De um lado, nós temos os discípulos representados aqui na passagem pela mãe do Tiago e do João, pelo próprio Tiago e o João, que estão encharcados de desejos humanos, estão tomados das formas humanas de funcionamento das coisas, acha que é assim que funcionam as coisas no céu também. E de outro lado nós temos Jesus, o Deus que se fez homem, com todo o seu sistema de valores formatado, né, originado nos céus, fundamentado nos princípios divinos. E aqui tem um conflito de valores, né? Os padrões humanos vão dar importância ao sentar ao lado direito, ao lado esquerdo de Jesus. Mas esse tipo de pensamento é só uma transferência dos valores dessa dimensão nossa aqui para aquela dimensão chamada dimensão celestial. Parece ser sempre esse o nosso desejo, né? Nós queremos que o céu funcione como a terra funciona. A gente acha que o céu funciona como a terra funciona. E a gente tenta impor os nossos valores
aos valores celestiais. Entretanto, Jesus deixa claro no episódio que lá na glória, lá no céu, na dimensão de Deus, as coisas funcionam de outra forma. Existe um sistema de valores totalmente diferente do nosso sistema de valores. E quando não temos a clareza de quais são os valores divinos, isso atrapalha a maneira como nós encaramos o serviço aqui na terra. Então eu queria que você observasse o texto comigo e vamos tentar entender aqui o que atrapalha o nosso chamado a servir. Porque tem obstáculos no nosso caminho. Por que as pessoas não estão servindo a Deus? Por que elas não entendem o serviço a Deus? Porque tem coisa que atrapalha. A primeira coisa que atrapalha é a cobiça. A passagem retrata a cobiça pelos melhores lugares, a ambição por espaços de honra, à direita, à esquerda do trono de um rei. Versículo 20 e 21 dizem assim: Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado. Um à sua direita, outro à sua esquerda. Pedido insano dessa mãe tem a sua raiz na cobiça. Está pedindo um lugar de destaque. É o anseio, a ambição por um lugar de destaque. A intenção não era atender ao chamado de servir, mas satisfazer um desejo de estar em evidência, de aparecer, de estar diante dos holofotes. Tanto a mãe quanto o Tiago e o João representam esse desejo humano pelo destaque, por prestígio, por status, que é uma tendência humana. E isso distorce o propósito do chamado que Deus tem para nós. Servir é olhar para as necessidades que estão diante de nós. Servir é olhar para Deus, que nos dá a oportunidade de servir. Servir não é a gente querer agradar a nós mesmos. Servir não é uma oportunidade de realização pessoal. Ao longo da minha carreira, eu trabalhei direto, sem parar, 15 anos com formação teológica. Eu tive a oportunidade de várias vezes de tirar do coração de algumas pessoas o chamado. Tirei mesmo. Por quê? Porque assim, a pessoa não é chamada, ela é assoviada. Especialmente para ser pastor de igreja, né? Então a pessoa vai para um seminário, para uma faculdade teológica, e ela botou na cabeça que ela é chamada. Ela te pergunta: por que você se acha chamado? Aí a pessoa, nunca me esqueço, um dia que um homem me disse assim, e ele já tinha uma certa idade, uma idade avançada, né? E ele diz assim: o meu sonho sempre foi ser pastor. Eu disse para ele assim: então, faz que nem o Raul Gil aconselhava, né? Pega o seu banquinho, sai de fininho. Ele ficou olhando para mim e falou assim: por quê? Eu falei: porque ministério pastoral não é sonho de ninguém. Ministério pastoral é chamado de Deus. Você está iludido. Você está achando assim que é um lugar de privilégio, que é status. Está querendo só aparecer, né? Está achando que é para dar carteirada nos outros, sabe assim? Sou pastor. Vai dar aquela carteirada assim. Está querendo entrar em hospital com uma carteirinha. Está querendo visitar presídios com uma carteirinha. O ministério pastoral não é isso. O ministério é chamado de Deus e é um chamado árduo, espinhoso. Não é um lugar de privilégio. É muito mais tomar pedrada do que realmente você ser amparado, apoiado por pessoas. A gente tem essa ideia de que servir é uma oportunidade de realização pessoal. Não é. Servir é se colocar abaixo, não acima. É estar disposto a ser usada por Deus e não ficar em evidência. A tendência humana, a cobiça pela projeção pessoal, atrapalha o chamado a servir. No reino de Deus, não servimos para sermos vistos.
Mas nós servimos porque nós já fomos vistos. Deus nos viu, Deus nos alcançou. Então, o meu serviço diante de Deus não é para que alguém me veja, mas é porque Ele já me viu. Ele conquistou meu coração. E o meu serviço, então, é gratidão a Deus por aquilo que Deus fez por mim. Não é movido por ambição, não é movido por cobiça. Mas o meu serviço tem que ser movido por gratidão, por constrangimento. Tudo aquilo que Deus fez por mim, cabe a mim servir agora. E não movido por uma oportunidade, por um oportunismo, de pensar assim, agora todos vão ver o talento que eu tenho, né? Vão ver como eu consigo fazer algumas coisas. A resposta de Jesus foi cirúrgica. Jesus diz, versículo 22 e 23, vocês não sabem o que estão pedindo. Não sabem. Cobiça estava corrompendo, distorcendo a noção do chamado a servir. Por isso que é importante, ao começar essa série sobre chamados a servir, a gente pensar nesses obstáculos que surgem no nosso caminho. E pensar que nós precisamos vencer esse obstáculo, o obstáculo da cobiça. Não sirva por cobiça. Não sirva porque você está vendo alguém dizendo assim, eu acho bonito a pessoa tocar lá na frente. Então eu também vou aprender um instrumento porque eu quero também tocar lá na frente. Eu acho bonito, né? Não pense em fazer alguma coisa na igreja porque você pensa assim, nossa, é meu sonho fazer alguma coisa na igreja. Não seja movido por cobiça. Seja movido por gratidão. Eu quero servir a Deus, eu quero me envolver com as coisas de Deus, eu quero fazer alguma coisa no reino de Deus. É porque Deus já me viu. Ninguém precisa me ver, mas Deus já me viu. E porque Ele me viu, eu sou grato a Ele. Eu estou olhando para a necessidade que há no reino. Estou olhando para aquele Senhor que eu quero agradar. E por isso que eu vou servir. A segunda coisa que atrapalha o nosso chamado a servir é a competição. Observe que o versículo 24 a 27 diz assim, quando os outros 10 discípulos souberam o que os 2 irmãos haviam pedido, a reação deles foi ficar indignados. Então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Jesus não só repreendeu o desejo de grandeza, mas Jesus redefiniu o sentido de grandeza. Jesus diz que servir é que é ser grande. Porque o mundo interpreta servir como uma coisa pequena. Se diminuir. E liderar é a pessoa grande, né? É aquela pessoa que ela não põe a mão em nada, ela não desce no chão da fábrica, ela só dá ordens, ela só dá direcionamentos. Mas Jesus redefine a ideia de grandeza. Jesus contrasta os valores do mundo com os valores do reino. Ele diz que no mundo quem manda é o maior, tem mais poder, este manda. Mas no reino de Deus, quem serve é maior. Quem serve tem mais poder. A liderança do reino é marcada por humildade, por compaixão, por disposição para servir. Não por competição entre as partes. A situação gerada pelo pedido daquela mãe com seus filhos trouxe à tona um espírito competitivo que havia entre os discípulos de Jesus. Por isso que eles ficam indignados, quando eles ficam sabendo o que pediram isso. E ali cria-se, né, um conflito muito grande. Jesus tem que chamá-los para um lugar à parte e dizer, olha, vamos ter uma conversa aqui. Para que vocês entendam que aqui não funciona desse jeito. Não pode funcionar como o mundo. Igreja não é fábrica, igreja não é empresa, igreja não é indústria, igreja não é comércio. Tem que funcionar diferente. Aqui o maior é servo. Então não precisa nem ficar tendo ambição pelo espaço maior, né? A posição maior, pelo status maior. Porque se você chegar lá, você vai ser o que mais vai servir.
que mais vai se inclinar diante dos outros. Havia uns querendo ser mais que outros ali, gerando indignação, aborrecimento, divisão, prejuízo à missão a ser cumprida. O que atrapalha o chamado a servir é o desejo de competir. Sempre haverá desgaste quando, ao invés de servir, o desejo for disputar. Seja a atenção, o lugar, a preferência, o olhar, o reconhecimento. Isso é muito comum, né, em meios, né, onde nós temos pessoas vivendo, convivendo. Pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser na própria família, né, no clã familiar ali. Infelizmente, na igreja. A gente começa a disputar, né? Nós estamos competindo. No seio da Igreja de Jesus, as coisas precisam funcionar de um modo diferente daquele modo que o mundo funciona. Porque o mundo é extremamente competitivo. Nós somos chamados a participar de palestras, né? Que faz você ser uma pessoa extremamente competitiva. Você está competindo com quem está ao seu lado. Você tem que superar, você tem que se superar, você tem que ser mais que o outro. E o reino de Deus é um reino de ajuda, né? De cooperação, onde nós não estamos competindo, mas estamos cooperando. É preciso mais colaboração, espírito de equipe, visão de corpo, valorização da comunidade do que competição. É assim que Deus espera, Jesus espera, né, que a sua igreja funcione. Isso porque a competição, ela contempla poucos. Competição significa que poucos estão ganhando, muitos estão perdendo. E no reino de Deus, é para todos ganharem. Ninguém perder. Por causa da compreensão de que Deus nos chamou, não para subir ao topo, mas Deus nos chamou para descer no chão, com amor e compaixão. Quando a gente entra em competições, né, veja, por exemplo, uma competição, uma corrida de rua, 3 pessoas vão ganhar. E às vezes tem milhares de pessoas inscritas, milhares correram, mas só 3 ganharam medalhas. O reino de Deus não pode ser assim. O reino de Deus não pode ser um reino onde poucos ganham e muitos perdem. O reino de Deus tem que ser um lugar onde todos estão ganhando, porque está todo mundo ajudando, imaginando como se fosse uma corrida, né? Quando vai chegar na linha de chegada, o primeiro espera todo mundo, e vamos atravessar todo mundo junto, né? Vamos botar o pé junto na linha, porque ninguém vai perder aqui, todos vão chegar ao mesmo tempo. Essa é a ideia de Deus, né? Por isso Ele nos chama a servir, porque não é competição, é cooperação, é colaboração, é um ajudando o outro. Que a gente se aborrece muitas vezes no servir a Deus porque a gente está competindo demais. Que a gente vai se chateando, ficando indignado porque o outro está fazendo isso, fazendo aquilo. E eu começo a competir. Eu acho que eu tinha que ser mais que o outro. Eu acho que o outro tinha que também não ser tão assim, né, pavão, ficar parecendo tanto assim. Por que esses acordes todos nos instrumentos, né? Por que chegar tão cedo para a escala se ele está na transmissão ali? Por que ele tem que chegar tão cedo para cuidar do Life Kids ali? A gente começa a competir, achar assim, eu acho que está querendo aparecer demais, né? A gente poderia ser muito mais um parecido com o outro, né? Mas isso é competição. Você começa a competir, você começa a olhar demais para o outro. Foi fazer um curso da APEC. Aí você fica olhando. A igreja não promoveu, uma pessoa quis. Ela quis, oportunidade. Ela está estudando, ela está... está fazendo aula particular agora de instrumento X. A gente começa a competir, né? Achando assim que está querendo ser melhor que eu. Está querendo tomar meu lugar. Essa coisa da insegurança, sabe? A gente fica inseguro. Porque nós temos um espírito competitivo. E a gente traz para o reino de Deus esse espírito competitivo. De achar que o irmão ao lado precisa ser derrotado por mim, né? E não que eu preciso dar a mão para ele, andar com ele, estimular, né?
Vê às vezes a pessoa ali, sei lá, tocando uma bateria e deu umas falhadinhas, chegar no final do culto e dizer assim, olha, continua firme, hein? Você está ficando bom, né? Estimula a pessoa a aprender, estimula a pessoa a se envolver mais. Mas, infelizmente, às vezes nós somos muito competitivos. E a gente vai criando, né, um sistema de viver que é muito distante daquilo que Jesus gostaria. Jesus quer que a gente sirva. Espírito de servo. Fomos chamados para servir, não fomos chamados para competir. Por isso que é importante a compaixão, o amor, a colaboração, a cooperação, descer no nível do outro, a empatia, né? Para a gente caminhar juntos. Porque é isso que Deus quer, é isso que Jesus queria no seu núcleo ali, que Ele estava formando de apóstolos, é isso que Ele quer para a sua igreja também. Em terceiro lugar, outra coisa que atrapalha demais o nosso chamado a servir, Jesus aponta aqui nesse texto, é a concepção que nós temos, o nosso pensamento. Versículo 28, o texto encerra assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A concepção que a gente tem de vida cristã é errada. Qual é a concepção que você tem da vida cristã? Qual a ideia que você tem acerca do papel, do seu papel no reino de Deus? Nosso pensamento, a nossa concepção, ela é errada porque nós usamos a referência errada. E Jesus está dizendo assim, olha, existe uma referência. O Filho do Homem é uma referência. Jesus é uma referência. E Ele não veio para ser servido, mas para servir. E justamente essa característica de Jesus é que fez com que a maioria dos judeus não acreditassem nele. Concepção errada. Olhar para o Antigo Testamento e pensar assim, ó, virá um rei. E esse rei vai nos devolver o reino. E essa ambição judaica, e esse espírito de exclusivismo judaico, atrapalhou os judeus de enxergar que Jesus é o Cristo. Ele é o Messias. Porque ele meio que decepciona os judeus. Os judeus não esperam isso de um líder. Eles esperavam alguém mais enérgico. Alguém que derrotasse o Império Romano. Alguém que devolvesse a eles o poder do reino. Mas Jesus não faz isso naquele momento. Fará num segundo momento. Mas no primeiro momento ele diz, eu vim, não foi para ser servido. Eu vim para servir. Eu vim para dar minha vida em resgate por muitos. Os discípulos estavam usando o mundo como referência de seu serviço a Deus. Mas Jesus disse que Ele é a referência. E Ele não veio para ser adulado, para ser cercado de bajulação, para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a vida. O modelo não é Pedro, não é Paulo, não é Moisés. O modelo é Jesus. Nós somos chamados a servir como Ele serviu. Servir é doar-se. Servir é imitar o nosso Mestre Senhor Jesus. Servir envolve entrega, sacrifício, negação de si mesmo. Não é fácil servir. Porque servir, como a gente diz no português popular, é dar a cara para bater. E muitos não aguentam isso, né? Porque é muito mais gente observando do que servindo. E quando a pessoa se põe a servir, o que observa muitas vezes, não só observa, mas critica. E não só critica, muitas vezes atrapalha. E a tendência da pessoa, se ela tem a concepção errada do que é serviço, ela não se entrega mais. Ela não está disposta mais a fazer sacrifício, ela não consegue negar a si mesma. Porque ela acha que aquilo não é terreno para ela. Ela se sente desanimada com aquilo.
Jesus deu exemplo de que no reino de Deus, os tronos são bacias de água. E que a grandeza se mede, não por uma coroa na cabeça, mas por uma toalha anexada à cintura e começa a lavar os pés de todo mundo. Esse é o exemplo que Jesus deu. Só que na nossa cabeça, grandeza é coroa na cabeça, é status, nomenclaturas, títulos. Nós gostamos disso. Mas é uma concepção errada que nós temos. Igrejas acabam prejudicando muito isso, porque criam uma certa escala. O indivíduo chega na igreja e aí então ele começa a subir, a escalar, né? Vai numa escalada. Então ele é membro da igreja, daqui a pouco ele se torna cooperador da igreja, daqui a pouco ele se torna diácono da igreja, daqui a pouco ele se torna presbítero da igreja, daqui a pouco ele é pastor da igreja, daqui a pouco ele é o bispo da igreja, daqui a pouco ele é o apóstolo da igreja. Então ele vai subindo. E a gente acha que isso é serviço. Mas Jesus não quer nada disso. Não quer esses títulos, não quer essas escaladas, não quer que ninguém fique galgando coisa dentro da igreja. O que Jesus quer é que você encontre o seu espaço e você pense, eu estou aqui para servir a Jesus. E também servir não é trabalho. A gente confunde muito. Assim, eu preciso trabalhar na igreja, preciso fazer alguma coisa. Servir é servir. É ter coração de servo. Você pode servir, sim, tocando alguma coisa na igreja. Você pode servir cantando na igreja. Você pode servir trabalhando no som, na transmissão, na projeção, com criança, na porta. Tem muito serviço na igreja. Mas se você não quiser fazer nada disso, você ainda pode servir. Se você manter o seu coração de servo, se você orar pela igreja, se você lá no seu trabalho, você der um bom testemunho da sua fé, se você espalha o link do culto para as pessoas, você está servindo a Deus. Se você fala com o seu amigo, olha, eu tenho conhecido a Cristo, eu tenho buscado a Deus, tem feito diferença na minha vida. Isso é servir. Não confunda serviço com trabalho. Porque a gente acha que a gente tem que trabalhar na igreja, tem que fazer alguma coisa na igreja. Mas servir é ter o coração de servo. É estar disposto a servir a Cristo. E se Ele me chamar, eu vou obedecer. Eu vou fazer. Se Ele me pedir para pegar uma bacia com água, lavar o pé do irmão, eu farei. Porque Ele está me pedindo isso. É mudar a concepção que nós temos. Se nós queremos atender ao chamado para servir, nós precisamos mudar esse pensamento que a gente tem a respeito do serviço. E tomar como referência Jesus. Ele é a nossa referência. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe que essas coisas atrapalhem o chamado que Deus tem para você. Fique atento à cobiça. Fique atento à competição. Fique atento à concepção. Porque essas coisas vão se instalando no coração da gente. A gente começa a cobiçar, né? A gente quer, na verdade, se projetar por meio de alguma coisa que a gente quer fazer. A gente começa a competir. Guerra, o tempo todo. A gente acha que estamos entre inimigos e não amigos. E a gente começa, então, a querer competir demais. E a gente permite que se instale no nosso coração uma concepção totalmente errada do que é servir. A gente acha que serviço é trabalho. E a gente não tem a referência correta. A gente quer imitar o outro. Eu acho estranho demais, né? Quando você fica olhando pastor que fala igual a outros pastores. É uma coisa esquisita, né? Porque parece que alinhou assim, ó. Eles têm um jeitinho de falar. Direitinho, assim, tem um tom de voz, né? Às vezes o sujeito é de um estado, ele usa o sotaque do outro estado, porque ele está possuído, parece, por um outro pastor. Mas é uma estranheza, porque assim, a referência é errada. Porque a pessoa acha que essa é a referência, aquele pastor, eu tenho que falar que nem ele, né? Como ele, eu tenho que imitar a voz dele, o jeitinho dele, os gestos que ele faz, né? Os tiques que ele tem, porque ele é a referência para mim.
Jesus não é referência. A gente pega cantores, que é a nossa referência. Instrumentistas, que é a nossa referência. Irmãos de igreja, que é a nossa referência. Só que todas essas pessoas falham, decepcionam, desencantam a gente. Por isso Jesus diz, olha, a referência sou eu, não é ninguém. Não fica usando como referência outras coisas. Referência é Jesus. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Faça isso também. Queria encerrar esse momento da manhã aqui com uma frase do Charles Spurgeon, que ele diz assim, a maior alegria do cristão é ser usado por Deus, ainda que ninguém mais perceba. Percebe a frase? Ainda que ninguém mais perceba. Porque tem alguém que percebe. Deus percebe. Por isso, essa deve ser a minha alegria, a sua alegria. A alegria é ser usado por Deus. Você pode ser usado por Deus pregando, tocando, cantando, fazendo alguma coisa na igreja. Mas você pode ser usado por Deus orando por sua igreja, pelo pastor da sua igreja, pelos pastores da igreja. Você pode ser usado por Deus dando ali àquela empresa que você trabalha um trabalho excelente, dando bom testemunho da sua fé, falando às pessoas, compartilhando suas redes sociais. Você pode ser usado por Deus. Você vai estar servindo a Deus. Mas faça isso, ainda que ninguém perceba. Vivemos hoje nesse tempo de rede social. Rede social é assim, né? Existe uma tristeza quando você vê a pessoa ela fazendo qualquer coisa, porque o que ela quer é visualização. O que ela quer é engajamento. O que ela quer é like, né? Que aparece um joinha. Se aparecer um coraçãozinho, então, aí arrasou. Mas a gente está muito ligado a isso. E às vezes nós estamos transportando esse mundo da rede social para o mundo do reino de Deus. Nós queremos visualizações, queremos likes, queremos tapinha nas costas, queremos reforço, né? Reforço humano. Mas observe essa frase do Charles Spurgeon. A maior alegria do cristão é ser usado por Deus. Ainda que ninguém mais perceba. Ninguém visualizou, ninguém deu like, ninguém disse que foi bom. Mas existe um Deus que dá like, que visualiza, que diz que é bom e que quer que você continue servindo. Amém? Saia daqui encorajado, pensando, Deus, eu preciso te servir, seja onde for, onde o Senhor me chamar. Fui chamado para servir. Mas lute contra a cobiça. Luta contra a competição, luta contra essa concepção errada que se tem. Isso não está escancarado. Isso está muitas vezes dentro de nós, no nosso coração. Exposto na passagem pelo pedido daquela mãe com aqueles filhos. Mas às vezes escondido em nós. Por isso, ore nesta manhã, Senhor, sonda o meu coração. Revela o que há em mim. E me faça querer ser alguém usado por Ti. Ainda que ninguém mais perceba. Mas se o Senhor perceber, se o Senhor aprovar o meu serviço, eu estou feliz com isso. Porque eu estou honrando, trazendo glória, louvor ao nome do meu Deus. Amém?